responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio de estarmos aqui para anunciarmos algo a respeito do reino dos céus, amém? Eu quero comentar alguns temas hoje. Hoje eu quero fazer um programa onde eu vou comentar vários temas com você, segundo o que as pessoas têm me perguntado, segundo o que elas têm direcionado as suas mensagens para mim, as suas ligações. Então eu quero conversar com vocês, tentar responder alguns temas no nosso tempo que nós teremos aqui, tudo bem? Vamos orar ao Senhor, porque Jesus, quando ele tomava qualquer atitude, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele iniciar uma obra, ele sempre orava pedindo a bênção e a dependência do Senhor. Isso é um princípio de humildade, onde você, antes de fazer alguma coisa, você recorre a Deus, sabendo que está no seu alcance, fazer tudo que está no domínio seu de postura, de compromisso, de responsabilidade e excelência, porém, você sabe que sem Deus você não consegue realizar nada. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre nós, venha sobre esta pessoa que está assistindo a programação agora, que o Senhor possa nos dar uma palavra de revelação que vai ao encontro à vida desta pessoa, para que o programa de fato ele cumpra o seu propósito, que é ensinar a palavra da verdade, ensinar com excelência, para que todos, criança, um adolescente, um idoso, um casal, um jovem, qualquer pessoa de credo religioso possa ouvir e, segundo o que ensina Jesus, compreender a palavra do reino. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, eu quero conversar com vocês hoje alguns assuntos de pessoas que me perguntaram aqui. Apesar que eu tenho já no YouTube, tá ok? No Face nem sempre é possível, eu consigo todas as mensagens no Face, às vezes nós temos uma dificuldade, mas no YouTube eu consigo sempre postar estas mensagens. Então, se você entrar no YouTube, Pastor Mestre Apolo, você vai acompanhar todas as mensagens que aqui já foram ensinadas. Nós temos quase 600 mensagens postadas lá para você no YouTube, tá bom? Então, alguns assuntos aqui, que eu vou falar uns 10, 15 minutos entre eles, já foram postados no YouTube mensagens de 1 hora sobre eles. Por exemplo, batismo. Então, se você entrar no YouTube, Pastor Mestre Apolo, você vai ver umas 3 horas de ensino meu sobre o batismo. Como ser batizado. Nós temos um vídeo muito conhecido aqui em Sete Lagoas. Várias igrejas já assistiram. Eu recebo muitas mensagens de parabéns pelo trabalho. Nós temos o nosso vídeo do batismo. Como que nós realizamos um batismo, uma cerimônia de batismo. Então, está postado lá no YouTube. Batismo nas águas, você pode acessar e você vai ver assim algo de Deus muito lindo. Eu tenho pastores que falam que eles aprenderam como realizar um batismo assistindo este vídeo do batismo, na organização, na decência. Então vocês podem ir no YouTube e vocês vão pegar sobre o ensino sobre o batismo. Mas eu quero falar rápido aqui. Algumas perguntas que surgem. Primeiro, pastor, eu preciso ser batizado para mim ser salvo? As pessoas, católicos e evangélicos, me perguntam, eu tenho que ser batizado para ser salvo? Então, aquilo que eu vou te responder é aquilo que está já escrito na palavra. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Jesus, o Filho de Deus, ele foi batizado pelo João, seu primo, o Batista. Se Jesus ele foi batizado e a Bíblia nos ensina a andar nos caminhos dele, então é evidente que todo ser humano deve ser batizado, né? Quando Jesus ele está para sair da terra e retornar ao céu, principalmente no final do livro que leva o nome do discípulo, Mateus, o Senhor Jesus ele dá uma ordem, ele fala com seus discípulos, olha, ide por todo mundo, ensina as nações aquilo que vocês aprenderam de mim e batiza elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final do livro, segundo escreveu Marcos, também o Senhor Jesus, ele deixa muito claro, dizendo, olha, ide pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é um mandamento, ele tem que ser cumprido, ok?
a frequência na igreja, a frequência num culto, seja numa reunião católica, seja numa reunião evangélica, seja no seu credo, a frequência a uma capela, a um templo, ela é fundamental para você ter conhecimento, ter comunhão e ser abençoado segundo o sacerdote, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, o padre, aquela pessoa que estiver fazendo aquela cerimônia e tiver de Deus algo para passar. Porque nem todo líder religioso ele tem algo de Deus para passar. A maioria das vezes o cara está ali, conforme um ditado que tem, né? Enchendo linguiça. Ele não sabe. Ele está falando porque ele já ouviu, porque ele já falou, porque ele aprendeu. Mas ele não tem nada dentro do espírito dele para passar para as pessoas. É por isso que tem gente que entra na igreja, fica, vai, fica, e a pessoa não se transforma. Ela continua roubando, ela continua invejando, ela continua traindo, ela continua matando, ela continua sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe, sem conversar com os irmãos, continua brigando, continua tendo um péssimo comportamento e é o religioso de 20 anos. Então, às vezes, o ambiente ele não proporciona para a pessoa um ensino, uma palavra que vai de confronto com o caráter. Então, isso também é uma questão a ser observada. Mas não é o meu tema aqui agora. Então, batismo. Então, o batismo ele é um mandamento. Final do livro de Mateus, final do livro de Marcos, Mateus 28, Marcos 16, vocês vão ver essa ordem de Jesus. E o próprio Jesus, ele foi batizado. Então, quando Jesus foi batizado, em torno dos seus 30 anos de idade, onde depois do batismo ele inicia o seu ministério, o que é que nós entendemos? Eu entendo que o batismo ele precisa ser feito na fase adulta, não na fase de criança, porque essa já é uma segunda pergunta. Qual que é a primeira? Pastor, eu preciso ser salvo, eu preciso ser batizado para ser salvo? Sim, se você tem a oportunidade de ser batizado e você não deseja ser batizado, porque é perigoso, porque se eu for batizado as coisas vão ficar difíceis, eu conheço gente que batizou e ficou pior. Não, isso não justifica. Você é um indivíduo, você é uma pessoa e você responde a Deus e ao mundo por você, não pelos outros. Então o batismo ele é uma ordem, ele é um mandamento e se você dispensa o batismo, negligencia o batismo, a Bíblia diz que é preciso crer e ser batizado para ser salvo. Então, se você crê na palavra de Deus, no Filho de Deus, no Espírito Santo, mas você sai fora do batismo, você está desrespeitando um dos mandamentos para a sua salvação. Você pode ser um religioso, mas você está quebrando o mandamento que o próprio Cristo disse, tem que ser batizado, ok? Tem que ser. Mateus 28, Marcos 16, nós vamos ver Paulo escrevendo sobre isso aos Gálatas. Então nós temos muitas passagens sobre o batismo, mas eu não estou aqui para ficar citando versículo de cor desesperado para vocês, porque é muito fácil achar isso hoje pela internet. Mas eu estou só dando uma explicação, citando textos de memória, para que você possa entender que o batismo ele é um mandamento. Agora, pastor, eu já fui batizado quando eu era criança. É outra pergunta. Eu preciso batizar como adulto? O que eu entendo? Eu entendo que Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele já estava na faixa de praticamente 30 anos. Então foi quando ele iniciou o seu ministério, aproximadamente aos 30 anos de idade. Então, se Jesus se permitiu e aceitou o batismo de João, nessa idade de 30 anos, nós entendemos que o batismo em criança, na fase que ainda é um bebê, ela vai um pouco em contradição com o que ensina a Bíblia. Por quê? Porque quando João, o Batista, estava no Rio Jordão, você pode acompanhar isso em Mateus capítulo 3, no início de Mateus capítulo 3, você pode acompanhar isso no início do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, você pode acompanhar nos princípios do Evangelho. O que João dizia? João dizia assim, gente, vocês precisam ser batizados. Para quê? O que é o batismo? O batismo, ele é um ato exterior daquilo que aconteceu no seu interior. O batismo, ele é o certificado que, de fato, você tem Jesus como seu Senhor. O batismo é uma demonstração pública daquilo que foi feito e concordado pela fé entre você e Deus. Isso é o batismo.
Quando você é batizado, você está mostrando para aquela pessoa que te batiza, as testemunhas, a família, o mundo espiritual, que a sua fé ela é professada naquilo que aquele que realiza o batismo, como no caso era João Batista, a fé daquela pessoa que realiza o batismo é uma fé que agora passa a ser sua, entendeu? Então o batismo é uma demonstração pública externa daquilo que está no seu interior. Então, como que você vai fazer isso com um bebê, com uma criança que não consegue tomar decisões e não sabe o que está acontecendo na face da terra em relação à sua própria existência? Ela não tem consciência dos seus pecados, até porque ela não tem o pecado no sentido de praticar uma maldade. Então, o que nós aprendemos? Que João Batista, quando ele ia batizar, ele dizia, gente, vocês precisam arrepender dos seus pecados, vocês precisam aprender a viver com o salário que vocês têm, precisa aprender a se contentar com o que vocês têm. Então João Batista exigia um arrependimento. Eu posso exigir um arrependimento de um bebezinho que eu carrego no colo? Eu posso pegar um bebezinho e falar assim, bebê, cria vergonha na sua cara, você tem que arrepender dos seus pecados. Olha o tanto que você fica chorando, incomodando sua mãe, tirando o sono da sua mãe de madrugada. Só se eu fizer isso. Né? E mesmo assim o bebê não vai ter a consciência que ele está trazendo, de certo modo, né, um problema gostoso, prazeroso para aquela que é mãe ou que é pai. Então o batismo ele é um chamado ao arrependimento. Então para a pessoa se arrepender tem que ser o quê? Adulto, gente. Tem que ter 11, 12, 13 anos. Eu fui batizado aqui na Serra. Eu fui batizado na Serra de Sete Lagoas aqui, nessa lagoa que tem na Serra, aos 11 anos de idade. O meu batismo aconteceu aos 11 anos de idade, porque eu já tinha entendimento, eu já vim de uma família cristã, de uma família evangélica. O meu avô por 50 anos conduziu a família, então faz parte do meu seio. Eu cresci vendo as coisas, eu cresci acordando de madrugada, participando de orações, vendo manifestações, coisas que eu guardo para mim, que talvez não é digno nem de falar, mas já vi coisas sobrenaturais que não são coisas que você vê todo dia. Então, assim, eu cresci nisso, então a minha mente desenvolveu muito rápido. Aos 11 anos de idade, eu já tinha discernimento que Jesus era o Senhor, que Ele perdoava os meus pecados, que não importa o bom que eu faça, o quanto de bondade eu faço, o quanto que eu amo minha esposa, protejo meu filho, dou bom dia, boa tarde para todo mundo na rua, o senhor da padaria gosta de mim, eu pago minhas contas em dia. Isso não é justificativa para que eu seja aceito. Isso é um dever meu como homem, como pai, como cidadão nessa terra, de ser justo, honesto e agradável. Mas para entrar no mundo espiritual, no reino dos céus, eu preciso entender quem é o Filho de Deus e aceitar Ele como Filho de Deus que perdoa, que tira, que limpa, que me leva até o Pai. É o que a Bíblia ensina. Então, aos 11 anos eu tinha essa compreensão e aos 11 anos eu fui batizado. Então, eu batizo pessoas na igreja a partir dos 11 anos de idade, a partir dos 10 anos. Depende da compreensão. Mas o batismo, na fase infantil, de beber de criança, eu vejo ele tendo muita dificuldade de ser enquadrado dentro da Bíblia Sagrada. Bem, querido? Meu telefone é 99828-5400, sempre à disposição. Eu estou conversando com pessoas todos os dias, diariamente. Todos os dias é gente diferente, que pergunta, que liga, que chama, que desabafa, que tira as suas dúvidas, que expõe o seu pensamento. E eu estou sempre à disposição para estar servindo com aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Então, esse é um dos temas. Pastor, eu devo ser batizado para ser salvo? Já respondi que deve. Pastor, e quem morreu e não foi batizado? É uma pergunta que já me faz muito. Sempre me fizeram essa pergunta. E quem morreu e não foi batizado, pastor? A pessoa estava começando a entender o Evangelho, estava começando a entender Jesus como Filho de Deus e morreu. A pessoa é salva? Certamente. Se aquela crença dela imediata foi sincero e ela ou ele não teve tempo de passar para o batismo nas águas batismais, com certeza aquela pessoa é salva. Tá? Jesus disse isso ao ladrão na cruz que se arrependeu. Ele foi um ladrão a vida inteira e no final, quando ele estava prestes a ser morto, ele falou com Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Então o batismo, ele é uma exigência, uma ordem, um mandamento, mas ele não é
necessariamente vai exigir daquela pessoa o batismo para entrar no reino do céu, se ela não teve oportunidade de participar do batismo, tá bom? Deus é um Deus que é Pai e Ele entende essas questões e cada pessoa é cada pessoa. Agora tem gente que fica prolongando o batismo e isso é um perigo muito grande, tá bom? Pastor, eu devo batizar em qualquer local? Outra pergunta, eu devo batizar em qualquer igreja, em qualquer local? Eu posso chegar numa igreja, por exemplo, eles falam que tem uma igreja muito famosa, que eu não vou citar o nome, e diz assim, hoje é dia de batismo, quem quer batizar vem aqui, eu devo batizar? Não, você não deve realizar os mandamentos de Deus como se fosse uma coisa assim de improviso, você não deve fazer isso. Você tem que ter compreensão do batismo, tá ok? Quando eu vou realizar um batismo, eu faço umas reuniões, pelo menos 1, 2, 3 reuniões com as pessoas, e aí eu explico sobre o batismo, é o que eu estou explicando aqui, ou eu peço elas para assistir os meus vídeos no YouTube, e depois eu reúno com eles e tiro as dúvidas com eles, para que as coisas que são feitas no mundo espiritual têm que ser feitas com consciência, racionalidade, inteligência. Você não pode fazer as coisas para Deus no improviso, sabe? Naquele vento de emoção que vem. Não, a sua fé é uma fé consciente, é uma fé racional, a sua fé é uma fé inteligente, apesar que tem coisas que de fato nós cremos porque está escrito e nós não duvidamos. Mas em si, sobre o que você vai participar, você tem que saber o que você está participando. Ok, pastor, eu entendo, então eu posso batizar em qualquer igreja? Eu aconselho que não. Eu aconselho que você deve saber em qual igreja que tem, de certo modo, um padrão de ensino, um padrão de doutrina que vai ser compatível com o seu nível de fé. É outro vídeo muito bom que eu tenho no YouTube, viu? Muitas pessoas já assistiram, me ligaram e falaram, pastor, me ajudou demais sobre igreja. Tá lá no YouTube, eu acho que é Como Escolher a Igreja que eu devo congregar. Eu acho que esse é o título, Como Escolher a Igreja que eu devo congregar. Eu ensino para você entender como você deve escolher, como você deve entender qual é a igreja, qual é o templo, qual é a paróquia, qual o tipo de sacerdote, de pastor, de líder espiritual que você vai seguir, ok? Ainda que os pilares da fé, ele é um só, mas a maneira de se manifestar, ele é diferente. Por exemplo, eu, pastor Apolo, isso é muito interessante. Nós temos toda a igreja, vou pegar assim, a igreja evangélica, 90% das igrejas evangélicas têm os seus pilares. Qual que é o seu pilar da fé? Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho, que é o Senhor, é o Salvador. O Espírito Santo, ele é liberado quando você reconhece Jesus como seu Senhor e se arrepende dos seus pecados. Você recebe o Espírito Santo porque ele, de fato, já está na sua vida, porque foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia é uma regra de fé, é uma regra onde você baseia as suas doutrinas pela Bíblia. Essas são as doutrinas de igreja evangélica, o padrão. Todo homem nasce sendo pecador por natureza, nós viemos pela natureza de Adão, nós somos pecadores, precisamos ter a natureza de Cristo, é por isso que vem o Espírito Santo e a pregação do Evangelho, para que tenhamos a natureza de Cristo. Há uma necessidade de lutar diariamente, carregando a nossa cruz e afastar das obras da carne para praticar as obras do Espírito. Existe um céu e existe um inferno, existe um domínio com Deus e um domínio sem Deus, onde todos os homens vão passar, seja num lugar ou no outro, dependendo do seu nível de fé e também das suas obras, porque a fé sem as obras, elas são mortas. Então, isso é mais ou menos uns pilares da igreja evangélica, que é um padrão. Nós somos regenerados, nós somos justificados, a salvação é através de Cristo Jesus, ele é o caminho, ele é a chave. Isso é um padrão da igreja evangélica. Agora, mesmo isso sendo um padrão, os pastores eles têm maneiras diferentes de cultuar a Deus. Por exemplo, eu não sou um pastor de fazer muitas campanhas. Você nunca vai ver escrito na porta da igreja Tempo da Salvação assim, 7 dias da vitória, 9 dias do milagre, venha receber. Eu não trabalho assim,
pastor, é errado. Não é, mas não é característica minha. Eu não recebi o direcionamento para isso, eu não tenho paz com isso. Qual que é a minha característica de trabalho dentro do reino dos céus? Primeiro lugar, ensinamento da palavra. Eu acredito que a Bíblia é uma palavra de Deus, porque Jesus disse que isso aqui é eterno, é verdadeiro, mesmo na eternidade a Bíblia será o domínio, aonde por aqui o que está escrito, Deus vai trabalhar segundo o que está escrito. Então eu acredito que todo religioso que crê em Deus, em Cristo Jesus, ele deve, ele precisa, ele tem a obrigação de entender a Bíblia, não no nível de um pastor, de um padre, de um seminarista, de um teólogo, mas ele tem que ter noção o que é esse livro, por que é antigo, por que é novo, o que é a antiga aliança, o que é nova, o que é ceia, o que é batismo, como conduzir os filhos, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre aquilo. Ele tem que ter uma noção básica, porque a fé dele está baseada nessa palavra. Então, eu sou um pastor que na igreja Tempo da Salvação eu trabalho com ensino mesmo. Ali na igreja não prega qualquer pessoa. Se chegar, eu sou pastor, e eu saber que a pessoa não tem um conteúdo, não tem um estudo, não dedica tempo, eu não permito que a pessoa ensina. Por quê? Porque as pessoas precisam receber algo de qualidade, entendeu? Eu sou um pastor que eles falam assim, o pastor Apolo é muito chato de lidar com ele. Mas não é chato. Eu gosto das coisas organizadas dentro da igreja. Tá? Eu cheguei do serviço agora, 6h30, tomei um banho rapidinho. O senhor permite eu pregar? Eu vou ler aqui rapidinho o Salmo 23 e dou uma palavrinha. Lá no templo não funciona assim. Então, para você ministrar, você tem que gastar tempo, você tem que ler. Porque se você ministrar errado, eu vou te cobrar. Eu vou te perguntar, eu vou falar assim, ó, aquilo foi mal interpretado, foi mal explicado. Por quê? Porque o reino dos céus é um reino organizado. Também funciona na área do louvor. Nós temos 2 grupos de louvor. O louvor tem que ensaiar na quarta-feira, eles pegam a aula, ele chega na igreja 3 horas antes do culto para ensaiar um louvor. Então, as pessoas que trabalham com as crianças no Tempo da Salvação, nós colocamos elas para fazer curso, elas tiveram que estudar, tiveram que fazer curso para atender uma criança, para saber como que trabalha com a criança, para saber a dinâmica de uma criança que tem problema em casa é diferente de uma criança que tem um lar mais saudável, entendeu? Então eu sou um pastor que trabalho com nível de organização, mesmo a igreja ser uma igreja simples na sua questão de estrutura e até nos seus membros, mas nós fazemos de tudo no nível da excelência. Eu sou um pastor que trabalho com ordem. Então, quem gosta de uma igreja assim, ó, é campanha de 7 dias, de 9, e aqui você passa debaixo de uma porta, aqui você recebe um sal, você recebe uma rosa, você recebe uma caneta, aqui você tem que levar o tijolo da sorte, a toalha consagrada, e aqui o culto é para terminar 9h30 e o pau quebra até 10h40, 11 horas, e grita, e soa, e a cadeira chuta. Eu não trabalho desse tipo. Ainda que os nossos pilares, os pastores ou a igreja evangélica é o mesmo, mas a forma de trabalhar é diferente. O meu horário é sistemático, é 7h30, 7h30, é 9 horas, é 9 horas, tendendo em tempo de festa ou algumas ocasiões, a gente pode passar uns 15 minutos, mas é muito difícil eu passar desse horário, porque eu sei que tem pessoas que vêm de lotação, eu sei que tem gente que vem de outra cidade para frequentar o culto no templo, então você precisa entender se aquela igreja que você vai ser batizado, ela é uma igreja ideal, bacana, para estar no mesmo nível de fé sua. O pastor que você vai estar naquela igreja, ele acredita nos dons espirituais? Porque tem pastores que não acreditam. E eu acredito, porque se você acredita nos dons espirituais, mas na sua igreja não tem profecia, não tem língua, não tem interpretação, não ora por cura, não tem momentos de oração para você se desenvolver no mundo espiritual, não tem palavra de sabedoria, de discernimento, o dom de maravilhas, não tem o dom da fé, o dom do amor, não tem a busca dos dons espirituais, então, e você acredita neles, seria uma igreja ideal para você? Não seria. Entendeu? Na igreja onde você está, permite que mulheres falam em público? Tem igrejas que não permitem que as mulheres ministram, é só os homens. E não estou dizendo que eles estão errados, mas aquilo é uma linha de pensamento deles. Se você é mulher, você vai para uma igreja que não permite que nunca você fale em público, somente os homens, você se daria bem com isso? Então são questões que você tem que saber o que a igreja ensina, o que aquele pastor ensina, qual é a visão daquele pastor. Tem pastores que o pastor não conversa com o membro. O pastor ele chega pela porta do fundo, ele prega e ele sai 10 minutos mais cedo para ninguém incomodar o tempo dele.
Você congregaria numa igreja assim? Se para isso, se assim para você não tem problema, não tem problema. Mas se tem, não convém você batizar numa igreja dessa. Entendeu? Mas eu tenho lá no YouTube mais explicações sobre isso, tá? O nome é Qual a Igreja Você Deve Congregar. E você vai entender que você não pode ser batizado em qualquer igreja. Não é qualquer líder. Você tem que saber qual é a característica daquele líder. Se a característica daquele líder combina com o seu nível de fé e de compreensão. Porque quando você está num ambiente onde a característica do líder, da igreja, vai contra os seus princípios, você vai estar em grande perigo. Qual o perigo? De começar a falar mal da liderança, onde você vai estar errado, porque ele não obrigou você a ficar lá. Então, se você está, você deve respeito a ele. Pode ser homem ou pode ser mulher na questão espiritual. Entendeu? Então, você tem que saber quem é o seu líder, quem é o seu pastor. O que eu sempre ensino, que as pessoas sempre me agradecem em relação a isso. Tenha conversa com o seu pastor. Chega mais cedo, vê se o pastor te recebe na igreja, tira as dúvidas, pergunta o que a igreja acredita, se a igreja tem trabalho social, se não tem, se ajuda gente de rua, se não ajuda, se faz visita, se não faz, o que o pastor pensa. Eu preguei aqui, né? Eu ensinei vocês aqui com o título... qualquer pessoa pode abrir uma igreja. Eu ensinei isso aqui, foi um vídeo bem assistido aí na TV, o pessoal também tive muito retorno desse vídeo. Qualquer pessoa pode abrir uma igreja. O que eu ensinei? Que você está numa igreja que você não sabe nem a história daquela pessoa. A história do seu líder, do seu sacerdote, do padre, do ministro, do pastor, do mestre, do profeta, da missionária. Você não sabe a história. Você não sabe de onde veio, você não sabe por que veio, por que fundou o ministério. Nós temos uma igreja, por exemplo, que foi aberta aqui em Sete Lagoas. Lógico, eu não vou citar nome, nem falar o endereço, é evidente, né? Mas eu conversando com algumas pessoas católicas, alguns líderes católicos, eles me falaram assim: Pastor Apolo, eles não são católicos. Eles não têm a bênção, a ordenação, o apoio, a concordância do dom aqui, esqueci o nome dele, da igreja de Santo Antônio aqui. Esqueci o nome dele. Eles não são católicos. E aí eu sei, porque eu estou no meio do povo, dos pastores evangélicos, eles também não são evangélicos. Então, assim, a pessoa não é um católico e não é um evangélico. Mas lá dentro se mistura hinos evangélicos com um modo evangélico, mas com característica católica. Não é confuso? E tem muita gente que vai sem saber o que está. Não, abriu um templo, colocou um nome bonito, uma pessoa veste interessante, fala bem, expressa, faz uma reza, uma oração, mistura uma coisa com outra, faz uma mistura grande de alguma coisa ali e Deus está ali. É perigoso. Isso é perigoso. Porque você não sabe quem é a pessoa. Você tem que saber quem é a pessoa que você está abaixando a cabeça e permitindo que palavras e ordenação de invocação venham sobre a sua vida. Então, essa igreja mesmo, alguns relacionamentos que eu tenho com o pessoal católico, eles me falaram: olha, a liderança católica me disse, eles não são católicos. Eles não têm a ligação com a igreja católica. E também não são evangélicos. E aí usa princípio católico e princípio evangélico. Mas a multidão que está ali seguindo não quer nem saber de onde veio, para onde vai, da onde que surgiu. Está no meio do povo, vai muita gente, então eu estou aqui no meio, estou pegando a onda. É muito perigoso isso. É muito perigoso porque a liderança espiritual, ele passa a ter um nível de, não é de responsabilidade. A liderança espiritual, ele passa a ser, que de certo modo, um regente das suas escolhas. Esse é o termo que eu devo usar, a frase. O líder que você está ali, gastando tempo para ouvir ele, se ele não for uma pessoa que tiver algo de Deus, é muito perigoso para a tua vida e para a tua família. Porque você pode aprender de uma maneira errada e vai fazer assim, ó, para você aprender o certo. Você vai suar, você vai ficar preso num monte de mentira. Tem um texto em Números capítulo 13, que eu lembrei aqui agora, que nos ajuda muito bem para a gente entender isso.
Números capítulo 13, tem uma passagem fantástica. Queridos, eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação. Eu estou falando muito aqui sem dar uma pausa, porque eu tenho muitas coisas, eu estou gravando apenas um programa por semana. Está muito difícil para mim atender a demanda daquilo que vocês assistem e pedem para me explicar, sabe? Estou orando a Deus, olhando uma maneira da gente conseguir viabilizar mais vezes. Eu precisaria de pelo menos 3 vezes por semana, como tínhamos antes aqui, alguns anos, para que eu possa, de fato, estar andando dentro do tempo tranquilamente e passando informações, explicações de excelente qualidade de conteúdo para vocês. Então eu preciso andar rápido, porque uma vez só por semana, para mim, trabalhar em cima de muitos temas, e é muita gente, graças a Deus, que tem nos procurado para conversar e falar de assuntos. Mas eu sou o pastor Mestre Apolo, para você que não conhece, da Igreja Templo da Salvação no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz 639. Pastor, eu gostaria de conhecer a igreja, conhecer os cultos. Olha, são muitas atividades e eu estou aconselhando, quem tem um WhatsApp, me manda o seu telefone e pede, pastor, me adiciona no grupo. Porque o grupo da igreja, você vai receber informações todos os dias, se tem trabalho, se não tem, aonde a gente vai estar, o que a gente está fazendo, quais são os trabalhos sociais, como você pode participar, entendeu? Então é interessante você participar do grupo da igreja para você ficar por dentro. Porque nós temos oração segunda-feira, 7 da noite, culto quinta-feira, 2 horas da tarde, sexta-feira, 7h30, aos sábados eu realizo o estudo quando tenho oportunidade, domingo de manhã, 8h30 começa um culto, 9 horas até as 10 eu faço leitura da Bíblia, do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, e domingo à noite. Fora as atividades de visitas em casa, instituições, clínicas, presídio, casa, atendimento. Então, assim, é muita coisa que é difícil você pegar tudo. Então, você que desejar, manda o telefone. Pastor, me adiciona aí no grupo da igreja, eu quero acompanhar, quero fazer parte, estou sem congregar, acompanho há muito tempo, sinto paz assistindo o programa e gostaria de estar em um desenvolvimento, fazendo parte de trabalhos sociais. Nós temos muitos trabalhos importantes que nós estamos precisando de muita ajuda, porque é característica nossa sempre fazer as coisas voltado para o povo. Então a gente precisa de muita ajuda, tá bom? Nós vamos começar um trabalho aí de oferecer um café, um lanche, até a gente conseguir um almoço para em torno de 200 pessoas por semana. Então é necessário ajuda, tá? Inclusive eu vou deixar um pedido aqui, eu vou aproveitar a oportunidade. Você, dono de padaria, que possa pelo menos nos vender mais barato o pão de sal. Me liga, pastor, eu queria te ajudar. Eu queria abençoar, eu vou mostrar a você o que é que nós estamos fazendo, tiro foto, levo você lá se você quiser, tá? Mas nós vamos precisar pelo menos, nós vamos começar com a simplicidade que nós temos. Nós não somos uma igreja rica, nós somos uma igreja simples, nós pagamos aluguel, só tem um ministério nessa cidade, mesmo que ele tenha um peso muito grande positivo nessa cidade, né? Nós somos um ministério que, conforme muitas pessoas dizem, vocês são um ministério referência, louvado seja Deus por isso. São 7 anos de trabalho, eu vou fazer em novembro agora 7 anos de pastor em tempo integral, de cedo até 11 horas da noite, trabalhando, ensinando, visitando, orando, supervisionando, pregando aqui em muitos dos trabalhos. Então louvado seja Deus por isso. Mas nós vamos começar pelo menos servir um pão com carne, um café e suco na manhã para em torno de 200 pessoas na semana, tá? Poderia ser mais, mas a gente não consegue. A gente vai começar menor para a gente ir ganhando parceiros, amigos, pessoas que possam nos ajudar e a gente vai estendendo esse nível de campo de trabalho, tá bom? Então eu estou precisando de uma doação ou de pelo menos uma colaboração, dono de padaria que consiga vender 200 pães uma vez na semana, pão de sal. Estou precisando disso. A carne a gente dá um jeito aí e vê como que a gente faz. Apesar que a carne é bem mais caro, né? Mas a gente vê o que faz. Mas a gente conseguindo pelo menos essa parte já ajuda para a gente estar fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Ou então você que também trabalha no açougue e fala assim, pastor, eu posso fazer uma doação ou posso te vender mais barato a carne para você fazer um molho bacana e estar servindo por essas pessoas. São gente que precisa, tá, pessoal? A gente faz uma sindicância, a gente acompanha e não tem condição de tomar esse café e a gente vai estar servindo isso, tá bom? Então, se você está me assistindo, dono de açougue, você pode nos ajudar, entre em contato comigo no 99828
5400. A gente vai estar fazendo esse trabalho, um lanche bacana para atender as pessoas. Então o que você pode fazer? Manda o seu WhatsApp para me adicionar no grupo e você está participando com a gente. Porque Satanás, ele luta para que você não tenha comunhão com o reino, tá? Queridos, então, qual igreja que eu devo batizar, pastor? Aquela igreja que tem um nível de fé. Aquele pastor que vai te ajudar. Aqui em Números capítulo 13, o povo de Israel, os hebreus que saíram do Egito, aqui em Números capítulo 13, vai falar que eles chegaram em frente à terra de Canaã, que Deus prometeu que eles podiam estar conquistando, que eles iam conquistar. Quando eles chegaram em frente a esta terra, Moisés mandou 12 líderes, 12 príncipes de Israel, a estar indo na terra e espiando a terra. Desses 12, 10 príncipes disseram: não tem jeito de entrar na terra, porque o povo lá é forte, lá tem gigante, lá tem gente poderoso e nós vamos ser mortos, vamos voltar, não deu certo. Só Josué e Caleb que disseram: vamos entrar, vamos conquistar, vamos fazer o que é certo. Mas 10 príncipes falaram o contrário. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas acreditaram nesses 10 príncipes que disseram que não podia, que não era capazes. E aí Deus, a Bíblia diz que o Senhor, por causa da incredulidade do povo, o Senhor mandou eles de volta para o deserto e eles foram ficar rodeando o deserto por quase 40 anos para que viesse morrer aquele povo que viu a terra e desacreditou. E só 2 príncipes, que é Josué e Caleb, que de fato deram a palavra de acordo com Deus. O que eu entendo? Eu entendo que é perigoso, conforme eu estava dizendo para você, você seguir qualquer líder espiritual, porque esses 10 príncipes que visitaram a terra de Canaã, eles passaram uma informação negativa, pessimista, com falta de fé, e eles fizeram o povo acreditar na visão errada e Deus os puniu por causa disso. A vida foi atrasada por causa disso. Muitos morreram por causa da liderança errada. Então, o líder não interessa se a barba dele é grande, se o cabelo dele é comprido, se ele ora bonito, se ele canta bem, se ele prega bem. Não interessa se a igreja está cheia demais. Você precisa orar a Deus para você não ser enganado, porque se você recebe informações de uma liderança e essa informação ela não vem do coração de Deus, você atrasa a sua vida, você atrasa o seu ministério, você traz confusão para a sua família. Quantas pessoas que eu já atendi, casais, homens e mulheres, que brigaram e discutiram por causa da intromissão e da falta de sabedoria dos pastores e da liderança. Quantas pessoas que fizeram os casamentos ser desfeitos porque não tiveram sabedoria. Falaram com a esposa: não, você tem que largar esse homem. Ou falaram com o homem: não, essa mulher não tem jeito. E aí, por falta de sabedoria, por não receber uma direção de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles acabaram, destruíram a família. E depois toma raiva até das igrejas evangélicas, achando que todo pastor age daquele jeito. Então, querido, toma muito cuidado. Eu falava isso numa reunião que nós tivemos há pouco tempo de liderança, que não é mais toda a igreja que é bem-vinda. Ah, abriu uma igreja, graças a Deus. Não, você tem que tomar cuidado para saber quem é aquela pessoa, qual é a conduta daquela pessoa, o que aquela pessoa está ensinando, como que aquela pessoa conduz a família, qual que é a vida daquele pastor, daquela mulher, daquele homem, daquele missionário, qual que é a palavra, o que ele ou ela ensina, o que eles fazem. Será que eles têm tempo mesmo de dedicar à obra? Ou eles trabalham o dia inteiro e só à noite abrem a igreja e dirigem um culto? Porque eu acho muito errado quando o pastor trabalha em vários outros trabalhos e não tem tempo de saber como a igreja está, como o departamento de louvor está, como o departamento das mulheres estão, como o departamento do jovem, do teatro, da dança, das crianças, a limpeza da igreja está, entendeu? Então você tem que entender esse meio para você não estar num ambiente de morte. E eu oro para que o Senhor lhe dê sabedoria, para que você possa estar num ambiente de vida e de paz. Tá bom? Eu quero deixar claro para você que nós também apresentamos um programa todo domingo por nome Cultura, Esporte e Informação.
Qual que é o objetivo desse programa no domingo? 11 da manhã e 7 horas. Passar para vocês conhecimento a respeito de pessoas que exercem um trabalho em Sete Lagoas, um trabalho social, um trabalho que a pessoa está gastando o tempo da sua vida para ensinar algo de valor ao outro. E nesse programa eu entrevisto qualquer pessoa de qualquer credo, de qualquer linha, desde que ele está exercendo um trabalho que está sendo extremamente útil à sociedade. Convido você para assistir e nos seguir na página, tá? Cultura, Esporte e Informação, tanto no YouTube como no Facebook, ok? Diferente do programa Praticar a Verdade. Vamos continuar? Então eu estou explicando para vocês alguns temas aqui relacionados sobre perguntas que já me fizeram sobre o batismo, e aí eu acredito que eu estou sendo útil para você, porque as pessoas perguntam, e quando tem muitas perguntas de acordo com um assunto só, eu vejo que há uma necessidade de nós estarmos explicando isso aqui para que vocês entendam sobre o reino dos céus. Então eu acredito que sobre o batismo eu fui bem claro e quase que eu acabei fazendo um programa só sobre o assunto do batismo. Você vai nos acompanhar no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Pessoal, se inscreva, compartilhe, ouça as mensagens, vai lavar a louça, vai fazer uma caminhada, vai andar na esteira, coloca lá no celular e vai escutando para que você venha desenvolver espiritualmente, tá? O conhecimento é algo que Deus do tempo de Salomão, ele já escrevia que antes de todas as coisas, o próprio Deus, ele desejou o conhecimento e a sabedoria para começar a criação e os fundamentos da terra. Então, outra pergunta que me faz muito, mas muito mesmo, e é um assunto polêmico, né? Porque algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, outros falam descaradamente e com muita mal intenção. Eles me falam assim, pastor, dízimo é um mandamento ou não? Eu devo dar o dízimo? Eu sou obrigado a dar o dízimo ou não? É um assunto que também as pessoas me perguntam muito sobre o dízimo. E eu vou terminar o programa, eu creio, falando sobre esse assunto. Olha, o que eu ensino sobre o dízimo? A sua casa, ela tem uma prestação, não tem, que você paga? Não, pastor, minha casa é casa própria, beleza, mas a maioria que compra uma casa paga uma prestação, paga um condomínio, paga a água, paga a luz, paga o telefone, paga a internet, não é assim? Você não compra produtos de limpeza para você estar deixando a sua casa limpa, sua casa não precisa de manutenções uma vez ou outra, deu uma trinca, deu um vazamento, você não tem que trabalhar e arcar com aquilo, você não tem um IPTU da sua casa. Então o que eu entendo do dízimo? Um templo, ele precisa ser sustentado também. Ah, pastor, mas o importante são pessoas e não são templos. Beleza, querido, mas as pessoas elas se reúnem onde? Não é num local? Não é num local específico? Então, aquele local específico, ele precisa ser sustentado. Não estou falando que dízimo é mandamento, é obrigatório. Eu estou te falando para você entender. Eu sou um pastor de uma igreja alugada. Eu pago em torno, juntando com as coisas da igreja, eu preciso levantar R$5.000 para me manter somente o templo no centro ali. Com aluguel, com IPTU, com água, com luz, com telefone, com internet, com contador. É R$5.000 sem pensar duas vezes, sem tentar fazer cálculo de novo. Para manter a estrutura, para receber gente na segunda, gente na quinta, na sexta, no sábado, domingo de manhã, à noite, fazer uma área adequada para as crianças, você precisa de ter uma estrutura. R$5.000 é para manter aquela estrutura. Fora as suas manifestações, as suas alterações, as suas modificações, quebra ali, estica aqui, um banheiro ali, uma área aqui, algo ali para ser feito, para melhorar o atendimento das pessoas que ali frequentam, do membro que ali está. Então, aí você pergunta, o dízimo é obrigatório, é um mandamento, eu preciso dar o dízimo para ser salvo? Não, eu falo que o dízimo é uma questão de consciência. Você tem que ter consciência. Porque para quem tem consciência não precisa ter lei. Eu já expliquei aqui sobre o divórcio. Quando eu preguei que alguns casos, o divórcio é necessário para que não tenha morte.
E para que os filhos não tenham uma mente perturbada de ver o pai agressivo, batendo na mãe, a mãe voando no pai, os dois quase se matando e os filhos vivendo no inferno. Então, em alguns casos, eu disse, o divórcio ele é aceito e um novo casamento bem compreendido para que possa continuar a existência e a existência feliz. Então, eu falei que quem tem consciência não precisa de lei. Então, dízimo eu acho que é uma questão de consciência. Você está numa igreja, que a igreja precisa ser sustentada, a igreja precisa arcar com as suas responsabilidades, né? Principalmente uma igreja que de fato é uma igreja registrada, porque eu sou muito contra ter uma igreja que ela não tenha as suas documentações. Nós temos igrejas que não têm registros, elas são clandestinas. Abriu uma placa na garagem, abriu um cômodo, colocou uma placa e marcou reuniões. Isso é errado por lei. Então, assim, o tempo da salvação onde eu sou igreja, eu preciso de R$5.000 só para sustentar a estrutura do aluguel, da água, da luz, da internet, do telefone, do IPTU e do contador. Agora, olha um monte de trabalho que a gente faz por fora da igreja para atender pessoas. É uma cesta, é alguém que liga com a receita que não consegue questão de comprar um remédio, é uma visita que precisa de, antes de você chegar e orar, explicar para lá, você precisa levar roupa, você precisa ajudar alguém. Quantas vezes que nós já fizemos isso, pastor Ju, principalmente por ele ser pedreiro, você chega numa casa, a casa nós já chegamos em casa que nós tivemos que chamar um caminhão e juntar toda a igreja e dar uma faxina. Gente que estava morando na casa idoso sozinho, mato entrando para dentro da casa, cano estragado, banheiro sem descarga, e a gente chega ali e dá uma geral, chama a igreja toda, chama a juventude, limpa, quebra, pinta, reforma. Isso é um trabalho da igreja que precisa fazer, mas isso precisa de dinheiro, querido. Você não faz isso com fé e coração, você faz isso com dinheiro para comprar as coisas. Então, os membros que escolhem ficar numa igreja, ele tem que ter consciência qual igreja que é, o que essa igreja faz, o que essa igreja trabalha. E aí você vai ter a responsabilidade de ajudar a sustentar esta igreja. É assim que eu me sinto sobre dízimo, sobre o nível de responsabilidade. Agora, eu acho vergonhoso, eu acho feio, eu acho assim um símbolo de mesquinharia, de muita mão de vaca, uma pessoa que vai na igreja, a igreja está toda bonitinha, limpa, um ambiente agradável, as pessoas se preparam para apresentar o melhor louvor a Deus e às pessoas, instrumentos de última qualidade, muito bom, sabe? Tudo bonito, água mineral, os banheiros tudo limpinho, e a pessoa entra e sai, participa do culto, recebe bênção, crê na palavra e não tem coragem de abençoar um ministério desse. É muita safadeza. Eu acho que para mim é muita ingratidão. Então o dízimo é questão de consciência. Agora, existem igrejas que felizmente deixam a desejar, né? Existem igrejas que você entra nela, mal um culto ali, como eu já falei, um culto que não é organizado, um culto que não é pensado, um culto onde as pessoas não oraram para acontecer, um culto que não tem direção de Deus, não tem pastores, obreiros para atender e conversar e orientar as pessoas, um culto onde o pastor é um chefe e é um general, um culto onde não tem vida, um culto onde não promove trabalhos sociais, não ajuda ninguém com nada, nem as crianças têm espaço naquela igreja, não tem sala para as crianças, não tem cuidado com elas. E é um culto onde só a igreja que cresce na boniteza, mas de fato não tem vida. Então, assim, é ruim você ajudar um ambiente desse, porque você está ajudando um ambiente onde de fato não está tendo retorno para as pessoas que ali vão e para a própria sociedade. Então eu acho que dízimo é uma questão de consciência. Do mesmo modo que um sócio, ele participa de um clube e ele ajuda aquele clube na sua sustentação e manutenção, ele ajuda na igreja. Eu só acho errado quando a liderança, é claro que ela exige você contribuir, ela te obriga a contribuir, ela faz uma pressão psicológica para contribuir. Aí é o extremo. Mas também é um extremo você ir, seja na igreja que for, frequentar, participar e no mal é 80 centavos que sobrou do pão, você joga lá e achando que já fez demais. Aí também eu acho que é miséria, é safadeza, a não ser que você não tenha, né? Tudo bem, a não ser que seja aquilo que você tem. Mas tem pessoas que podem contribuir e não contribuem, e quer que as coisas sejam do bem e do melhor.
Então são situações que precisam ser pensadas sim e precisam ser orientadas. Pastor, mas eu discordo do dízimo, mas eu sou um bom ofertante. Tudo bem, se você pensa assim, isso traz paz para o coração e você de fato é um ofertante que oferta no ministério e tem alegria, eu entendo e compreendo e não teria dificuldade de aceitar você. Agora tem que ver se o pastor aonde você está aceita você como ofertante ou não como dizimista. Porque se você está numa igreja onde a liderança obriga você a dar o dízimo e você não dá o dízimo e oferta diferente do seu dízimo, você está em desobediência com aquela instituição, organização e o conselho daquele ministério. Pessoal, eu ensino muito isso, porque isso é um padrão para você ir bem nos seus trabalhos e nas suas direções, tá bom? Então, dízimo tem a ver com... Olha, e não vai naquele papo assim, ó, dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa de casa do tesouro, do templo. Quem fala isso é gente que tem um coração endurecido, é gente que não gosta de ajudar, é gente avarento, quem é contra a contribuição na igreja são pessoas que dão trabalho na igreja. Toda pessoa que é contra abençoar uma obra de Deus, não, todo pastor é ladrão, toda organização é safado, é gente assim, que não tem um nível de fé, que não gosta de ajudar ninguém, é gente que olha para o seu próprio umbigo, porque eu tive muita gente assim, é contra a colaboração, mas quer que você esteja sempre à disposição para conversar, para visitar, para ir na casa, para orar, para fazer campanha, para madrugada, para levar para o hospital, para atender, para fazer casamento, para fazer cerimônia dos filhos, para ir na formatura do filho e fazer uma cerimônia, e se no dia ligar e você não for, eles te condenam a vida inteira. Eu tenho passado por isso no ministério, né? E eu sou um pastor, contrário do que muitos de vocês pensam, nem salário até hoje, eu tenho um salário fixo no ministério. Então eu não sei, eu não posso fazer uma conta, eu não posso esquematizar uma viagem, porque o ministério ele não tem capacidade de me dar um salário. Então eu vivo com a colaboração, é assim que eu vivo. Porque eu falei isso aqui no último programa, as pessoas falaram assim, não, pastor Apolo, eu pensei que o senhor recebia assim, pelo menos um salário, de no mínimo uns 4 mil reais. Eu falei assim, querido, 4 mil reais a gente tem que vender rifa, fazer cachorro quente, a gente tem que fazer um tropeiro, a gente tem que trabalhar muito para conseguir manter o aluguel e atender bem as pessoas. Então, eu sou um pastor que não tem o meu salário e me desdobro no tempo e no modo para atender as pessoas. E quando alguém me liga, casamento, visita do filho, cerimônia, 15 anos, formatura, faculdade, e não sei o que tem. E você tem que ir. No dia que eu faço, eu não posso ir. Eu estou assim, esgotado, porque tem uma hora que você tem que parar. Eu não posso. Meu Deus, é como se eu estivesse recebendo assim uns 10 mil por mês e não desse satisfação aos membros. Então, às vezes, é interessante você ver a situação da sua liderança também, tá, querido? Porque você não acha que toda a igreja é como a igreja, que eu não vou citar o nome, mas essas igrejas que aparecem na televisão, aonde o pastor precisa, o pastor ganha ali 7 mil por mês. Isso é a minoria, gente. O índice das pessoas mais mal pagas do Brasil está entre os pastores, que onde eles são fichados numa instituição, são os salários piores que tem devido à demanda da pressão e do estresse. Você entendeu? Você tem que ter dom de Deus para você liderar uma igreja e povo. É por isso que eu falei na última programação que não é qualquer pessoa que deve abrir igreja, e tem muitas igrejas que foram abertas que infelizmente não deveriam ser abertas. Não deveria, os pastores não deveriam ter abrido as igrejas. A missionária, a mulher de Deus não deveria ter aberto as igrejas. Porque para você abrir uma igreja, você tem que primeiro ser chamado por Deus. Deus tem que chamar, porque quando Deus chama você, Ele te dá o Espírito dele na capacitação daquele movimento. Porque você vai abrir a igreja, você vai ter gente da sua família que vai zombar. Quantos anos pessoas da minha família zombaram de mim? Do mesmo modo que zombaram de Jesus. Nem os irmãos de Jesus, nascidos de Maria, diz a Bíblia, que eles acreditaram em Jesus, eles foram acreditar depois da ressurreição dele.
Então Jesus era zombado. Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Gente da minha família ria, zombava, falava que não ia para frente, amigos, pessoas desacreditavam no trabalho. A pessoa que vai abrir o ministério tem que ter um chamado para suportar isso aí. Opressão, dificuldade, você faz de tudo certinho. No dia que você erra uma vírgula, crucifica você, vem com tudo para te derrubar. Pessoas que estão andando do seu lado e morrendo de inveja, achando que você está vivendo uma vida assim que não tem nenhuma complicações, está do seu lado sorrindo, abraçando, cantando na igreja, mas falando mal de você, pregando no altar, mas falando mal pelas costas, sendo líder de louvor seu na igreja, mas abrindo a boca e acusando você e falando mal de tudo. Isso é a liderança, sofre isso. Tem o lado bom? Tem o lado que as pessoas te amam, que as pessoas oram pela sua vida, o lado do reconhecimento. Mas a pessoa, para abrir o ministério, ele tem que saber viver em dificuldade, né? Paulo falou, para que um homem maior do que Paulo? E ele disse que ele tinha aprendido a viver com Deus em qualquer circunstância. Às vezes ele tinha muito, às vezes ele tinha pouco, às vezes ele não tinha nada. E ele aprendeu a ser grato a Deus. Ele sabia que ele era mais que vencedor em todas as coisas. Tudo ele podia naquilo que o fortalecia, que era o Senhor. Então, você tem que ter, você que é membro, saber olhar para a sua liderança com esse olhar, que aquilo é um homem ou uma mulher de Deus, que tem um chamado para fazer aquilo, mas também tem as suas limitações, e que aquela pessoa não tem o dever de responder a todos os pedidos e caprichos seus, porque também são limitados no seu tempo, no seu mover e no seu espaço. Ok, pessoal? Então, aprendendo sobre isso, eu estou falando que o dízimo é mandamento, é obrigação? Não, dízimo é responsabilidade, tá? Inclusive, você que está me assistindo agora, nesse momento, você que está me assistindo e você deseja, pastor, eu estou assistindo o programa, eu aprendo muito com esse programa, a palavra que o Senhor tem falado é uma palavra de verdade, eu vejo que é algo de Deus, eu gostaria de abençoar esse programa. Como que eu faço para abençoar? Como que eu faço para abençoar o ministério do Senhor? Tem gente que não oferta e não dizima em lugar nenhum porque perdeu assim a confiança para aquele ambiente. Então a pessoa pode perguntar, como que eu faço? Eu vou deixar para você assim a conta, a agência, a operação, para você estar abençoando, ou se for possível, ir no próprio templo, tá? Mas vai ficar na tela do seu visor, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. É uma conta da Caixa Econômica Federal para você estar abençoando livremente, espontaneamente, voluntariamente. Não tem obrigação de você estar fazendo essas coisas, ok, querido? Então você pode fazer um depósito, pode abençoar, pode me ligar. Tem pessoas que falam, pastor, abençoei, manda uma foto ali para a gente estar arcando com as nossas responsabilidades. Mas o dízimo e oferta, eu acho que tem a ver mais com a sua consciência de abençoar o reino do Senhor, tá bom? Queridos, então, para não falar que eu não li nenhum texto, porque eu não li, mas eu falei muitos de cor de cabeça para você, eu vou deixar o texto de Mateus, capítulo 10 para vocês, tá? Mateus, capítulo 10, aonde eu trouxe essa palavra na quinta-feira às 14 horas. Eu participo de todas as atividades na igreja e na quinta-feira eu ministrei essa mensagem. Mateus capítulo 10, o Senhor diz assim, olha, versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retirei. E quando entrardes em alguma casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Isso aqui é uma ordem que Jesus deu aos discípulos, que toda vez que eles faziam uma visita, que eles declaram que a paz seja sobre aquela casa, aquela família e aquela pessoa. A paz que a pessoa tem, ele libera para aquela casa. Se a pessoa não receber, que a paz volte para aquele que a liberou. O que eu quero terminar com o programa com isso? Você precisa de paz para tomar as decisões sobre batismo, sobre relacionamento, sobre casamento. Eu vejo as pessoas não tendo paz para saber em qual profissão, qual curso vai fazer. Então eu quero orar para que você tenha paz. Para que você tendo paz, querido, porque você tendo paz, você fica com tranquilidade para ver de fato o caminho.
ver de fato o que está acontecendo. E Jesus declarou que a vossa paz venha sobre a casa, venha sobre a cidade. É por isso que as pessoas evangélicas se cumprimentam com a paz do Senhor. É por causa desse texto, nós estendemos a mão e dizemos a paz do Senhor para a sua vida. Porque Jesus disse, se você tem a paz, libere a paz sobre a cidade, sobre as famílias, para que elas possam viver bem. Se alguém receber, recebido está. Se não, que volte para você, tá ok? Então é necessário orarmos para que haja paz em nosso coração. Vamos orar agora, nesse momento, pedir ao Senhor a graça, pedir-lhe a direção, para que possamos tomar as nossas decisões certas. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse instante, eu oro agora nesta hora, eu oro neste momento, rogando ao Senhor em nome de Jesus, para que esta paz que o Senhor disse que ela habita em nós, possa estar nos corações que está nos ouvindo, nos assistindo agora nesse momento. Pessoas com aflições, pessoas com medo, pessoas, meu Pai, com muita dúvida, com estresse, com preocupações, manchas que saem pelo corpo, coceira pelo corpo, devido a tantas preocupações pela vida. Meu Deus, eu rogo ao Senhor agora, para que o Teu Espírito mova no espírito desta pessoa e a paz passa a ser estabelecida agora. Eu declaro em nome de Jesus paz para a tua casa. Eu libero uma palavra de autoridade dizendo que a paz seja sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, sobre a tua mente, para que você possa ver e entender e tomar as decisões certas. Que a paz do Senhor seja sobre o teu coração, para que você possa saber qual é o caminho excelente a prosseguir. A minha oração é que a paz esteja sobre esta casa, aonde tem alguém lutando para largar o vício agora, algum tipo de vício agora, seja ele qual for, da bebida, da droga, do cigarro, do crime, da maldade. Que a paz seja sobre a sua casa, sobre a tua vida, que essa paz te liberte em nome de Jesus. Eu oro para as pessoas que estão no presídio agora de Sete Lagoas, na ala 1, 2, 3 e 4, o qual nós visitamos toda terça-feira. Que a paz seja sobre os presídios agora, para que as pessoas ouça, entenda, creia e possa viver diferente. Eu oro em favor dos pastores de Sete Lagoas, que todos os pastores chamados e escolhidos por Deus para fazer um bom trabalho, que eles possam de fato receber paz, receber proteção espiritual, receber ajuda pela intercessão, oração, que os ministérios tenham apoios em todos os níveis, para que o Senhor possa suprir as necessidades dos líderes espirituais de Sete Lagoas. Eu oro para o prefeito da cidade, para os nossos vereadores, para que todos possam de fato ter um coração de Deus e fazer o que é justo por esta cidade. Assim ordena a palavra de Deus, que nós devemos orar para os nossos representantes, para que o povo venha receber o que é de direito deles. A minha oração é para que o Senhor levanta homens e mulheres que possa representar estas pessoas nos seus departamentos públicos. As crianças desta cidade tomem tuas mãos, protegendo, dando aos pais paciência para não judiar, para não maltratar as crianças desta cidade. Eu oro em nome de Jesus, que elas possam receber a graça do Senhor. Você que deixa uma água, você que deixa aí uma peça de roupa, está abençoado em nome de Jesus, e pela fé você recebe a cura, você recebe o livramento, e eu declaro que a tua casa é uma casa de bênção, onde você liga esta programação para escutar a palavra da verdade. Então entra na tua casa uma palavra de bênção para a sua vida, para o teu ministério e para o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Quer saber os dias de culto? Me manda no WhatsApp, pastor, me adiciona no grupo para que eu possa saber os dias de culto e o trabalho, tá? 998285400. Maiores dúvidas que você tiver, orientação, sugestão, temas que eu possa abordar aqui, você pode me ligar que no decorrer do tempo nós vamos trabalhando, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e lhe dê paz. Em nome de Jesus, amém.